Falando agora de citologia, né? A visão citológica do etilismo, ou seja, o meu interesse aqui é entender a alteração das células no comportamento etílico. Então, ainda falando sobre essa palavra comportamento, nós precisamos entender sobre o comportamento de agravo, né? Que diz respeito à ingestão, à quantidade de ingestão de álcool desse indivíduo, né? Então, quando eu digo comportamento de agravo, eu tenho diversos fatores que tornam o que eu vou explicar agora, na teoria, que vai ser em tese simples, na prática muito complexo, porque dependendo da genética do indivíduo, eu vou ter algumas alterações no que a teoria diz como fato e verdade absoluta. Então, no comportamento de agravo básico, a gente tem aí a enzima álcool-desidrogenase, que seria a primeira via, o primeiro mecanismo para que eu possa metabolizar esse álcool. A partir do momento que esse indivíduo, eu estou mostrando o esqueleto de maneira rápida e simples, vai fazer uma ingestão em excesso, eu tenho aí a utilização de outros mecanismos. O número 2 aí seria as enzimas P450 citocromo, né? Lá do retículo endoplasmático liso, certo? E basicamente elas têm a mesma função, transformar o etanol em acetaldeído. E quem ajuda, por exemplo, o ADH é o NAD, mas aqui já é uma visão bioquímica. Então, basicamente, o indivíduo que consome moderadamente o álcool, ele só está usando a primeira via do ADH. A partir do momento que ele está em uma ingesta em excesso, as outras vias vão ser utilizadas. O problema de usar as outras vias é que, por exemplo, o P450 vai produzir radicais livres que vão causar uma inflamação crônica, principalmente se o álcool estiver localizado em um determinado local do corpo, e aí nós vamos ter alguns sintomas característicos do etilista crônico. E esses radicais livres também servem como para transformar o etanol em acetaldeído. Então, vou colocar aqui o número 2 e o número 3, que são os peroxomos, tentando minimizar essa situação e utilizando também a catalase como coenzima para transformar etanol em acetaldeído. Do acetaldeído para o acetato, né, esse pulo aqui, você tem uma enzima chamada enzima aldeído desidrogenase. E essa enzima aldeído desidrogenase, para algumas pessoas que já geneticamente possuem grande quantidade, vão ser aqueles e aquelas que vão consumir grandes quantidades de álcool, vão fazer uma ingestão alta de álcool e mesmo assim não vão ficar embriagados, entre aspas, jururu das ideias, certo? E todo esse processo aí diz a respeito aí do processo básico do metabolismo do álcool, de maneira simplificada. Todos transformando o etanol em acetaldeído e essa enzima que eu falei, aldeído desidrogenase, transformando acetaldeído em acetato, que não vai causar aí embriaguez. Porém, o excesso vai causar várias complicações, necrose, vai lesionar células. Quando eu falo de ingestor crônico, eu tenho que entender o seguinte: o moderado está numa situação em que as células são lesionadas até, com um golinho, né, vamos dizer assim, aquele um golinho, células podem ser até lesionadas, mas é reversível, ele só toma álcool, ele só faz a ingestão de álcool de maneira muito esporádica. No Natal, ou sei lá, antes da quaresma, no carnaval, 2 vezes por ano, é muito moderado nesse sentido, 2, 3 vezes por ano. Agora, o ingestor crônico é aquele que toma todo dia, um dia sim, um dia não, todo final de semana, de maneira religiosa, né? Religiosamente, constante. Um detalhe aqui, uma consideração, é sobre esse tópico aqui, imprudência. Não existe dose de álcool segura, né? Porque cada organismo é um organismo. Mas existe aquela conversa, né? E os flavonoides no vinho, né? Não é bom para o coração? Você tem os resveratróis, não é bom para o coração tomar vinho?
Há quem diga uma dose de cachaça não dilui o sangue, não colabora. Poxa, seria imprudente da minha parte dizer isso, porque cada indivíduo é indivíduo, né? E como não existe dose segura, a dose que você pode tomar pode causar muita inflamação no seu corpo, pode ainda causar dependência, porque ali o sistema nervoso central vai começar a criar ali receptores para o álcool, né? Então, você começa a encaminhar para ter uma inflamação crônica, para poder lesionar o fígado, lesionar as células, enfim. O ingestor crônico, ele é mais ou menos reversível, mas ele causa um estado de lesão dessas células do fígado. Isso é importante dizer, tá certo? Então, é imprudência dizer que tomar uma quantidade de álcool todo dia vai ser positivo para a sua saúde. Não tem como saber, né? De maneira geral aqui, fazendo um resumão. O etilista aí vai ter características como palidez na mucosa labial, tal, hipertermia. Vamos tratar desse tema um pouco mais detalhadamente, perca de peso, acolia fecal, né? A bile está indo em vez de ir para o intestino, tá no sangue, aí vai para o rim. Aí você vai ter uma diurese com cor de Coca-Cola, né? Num caso clínico. Você vai ter microhemorragias, certo? Enterorragia lá do sistema digestório, que vai causar microlesões por causa dessa liberação de radicais livres, um estado de inflamação crônica. Você vai ter também ascite, certo? Que é aquela barriga dura. Eu coloquei aqui o exame Piparote, que é um exame lá da semiologia. Então você vai ter várias características, né? Você vai ter um alongamento do TAP, que é o termo lá de protombina. Você vai ter a AST, ALT, a TGO, TGP, que diz respeito à lesão superficial. Agora você já vai ter o FAO e o Gama GT, que diz respeito à morte, né? A morte, a proporção dessa morte dessas células aí dos hepatócitos. Então, quando eu tenho ali, por exemplo, o aumento de Gama GT, eu posso estar falando aí, de uma situação em que eu tenho esteatose alcoólica. Quando eu tenho um aumento desse AST-ALT, com certeza eu estou numa situação ali de cirrose. Agora, tem a amilase aí, né? Pode ser uma pancreatite aguda. A amilase também tivesse lipase. Quando eu tenho já a colelitíase, né? A obstrução lá do colédoco, enfim. Aí eu vou ter o aumento do FAO e do Gama GT, certo? E a anemia hemolítica está geralmente relacionada ao DHL ou LHD, enfim. Eu tenho, geralmente, aí, em razão dos hábitos do paciente, eu tenho uma situação que diz respeito a um desequilíbrio, né, da gordura corporal. É um sujeito que, em razão aí da bebida, ele vai ganhar peso, porque o excesso de álcool gera colesterol, tá certo? Esteatose alcoólica. Vai estar relacionado também aqui, a bilirrubina direta, bilirrubina indireta, várias questões que podem vir a estar relacionadas ao meu quadro aí etílico. Mas aqui é só uma visão geral, né? E agora eu vou comentar especificamente o que é interessante para compreender, né, o aquarela do etilista crônico. Entrando de fato aqui dentro dos processos que serão alterados, né, no nível celular para quem ingere etanol, né, de forma crônica ou moderada. Bem, é importante destacar que quem utiliza etanol de maneira moderada, né, vai produzir energia no final, sim. Vai produzir ATP. De que maneira? Você tem um etanol com a enzima álcool desidrogenase, vai transformar em acetaldeído. A gente tem o NADH aqui, que é uma visão mais bioquímica. Esse acetaldeído vai ser transformado em acetato pela aldeído desidrogenase. Esse acetato vai transformar em acetil-CoA,
que com os processos que você já conhece, vai produzir no final ATP, energia. Então, para uma ingesta moderada de etanol, você ainda vai ganhar uma energia aí para poder realizar suas atividades. A partir do momento que essa ingesta deixa de ser moderada em pequenas quantidades, você já não vai ter essa ação aí energética, né? Vamos dizer que você já vai começar a entrar dentro de um estado de lesão, né? E quando eu estou falando de um estado de lesão dos hepatócitos, eu estou querendo dizer que o funcionamento dele está sendo alterado. Então aquela moça, aquele rapaz que está embriagado, ou que está, antes de ficar embriagado, está fazendo ingesta de álcool em excesso, né, começa a ter um formigamento ali no pé, vamos dizer assim, o corpo começa a dar sinais de que ele ou ela está passando do limite da ingesta do etanol, né? Você tem até hipóxia, né? Claro que algo muito basilar, nada muito significativo essa hipóxia, mas ela existe, ela está ali. Bem, então nesse primeiro momento é importante falar sobre a quimiotaxia, né? Esse etanol entrou dentro do corpo e ele vai ser direcionado para alguns locais. Por exemplo, a primeira quimiotaxia, o primeiro local que esse etanol vai ir é nas regiões ali, ó, onde nós temos o álcool desidrogenase, né? Então esse etanol ele vai ir lá para o álcool desidrogenase, onde ele vai começar a ser metabolizado ali no citoplasma celular dos hepatócitos, só que a pessoa continua ingerindo álcool e esse etanol não vai ficar ali na fila esperando metabolizar um para depois ir o outro. Então ele vai para a corrente sanguínea, né? E então a partir desse momento o que acontece? Acontece a segunda quimiotaxia e tem a ver com o neurônio, né? Então você tem lá na membrana do corpo celular do neurônio receptores proteicos, né? Neuroreceptores, e eu vou falar de dois grandes receptores, que é o GABA e a DOPA, muito importantes para realizar diversas funções no corpo. Então, o que acontece ali? Essa segunda quimiotaxia vai fazer com que esse etanol em excesso que está na corrente sanguínea não vá para o coração, vá por esses neurônios, e ali eles vão ficar, ó, eles não vão entrar, lá tem retículo endoplasmático liso, inclusive, nesses neurônios, mas esse etanol não vai chegar a passar a membrana dele e está diretamente sendo absorvido para dentro desse neurônio, vamos dizer assim, absorvido, talvez não seja a melhor palavra, mas ele não vai passar a barreira, certo? A cápsula ali do neurônio, ele vai ficar acoplado, né? Essa segunda quimiotaxia vai atrair as moléculas de etanol e vão deixar elas presas, acopladas ali na fenda sináptica, tá certo? Desses neuroreceptores. Beleza. Isso daí vai impedir o deslocamento desse etanol para lugares que você não vai querer ele, como a região ali do coração, como eu acabei de falar. Bem, você com o excesso de etanol acoplado nesses neurônios, você vai começar a ter alguns problemas, né? Que diz respeito à interferência, por exemplo, nas sinapses, certo? Porque, como eu te falei, o etanol está ali na fenda sináptica, né? E os outros neurotransmissores eles não vão conseguir, né, realizar o processo normal, o processo comum, né, de entrar em contato e se ligar com os neuroreceptores. Então, essa falta de neurotransmissores se conectando com neuroreceptores, em razão da presença do etanol ali, vai me trazer ondas sinápticas alteradas, né? Eu vou ter problema, eu vou ter interferência ali na sinapse. Muito bem, aí a pessoa
continua a fazer ingesta de álcool, né? Ela poderia parar aqui e nós já teríamos uma situação meio que complexa, né, de interferência dos neurônios, mas ela continua. Então, ela começa a entrar já no estado de embriaguez. Até ali, ela já tem alguns efeitos no corpo, né, principalmente que diz respeito ali à função dos neurônios, mas ela ainda não está embriagada, ela ainda está bem consciente. Só que a partir do momento que ela continua essa ingesta de álcool, nós entramos na fase excitatória. Quando eu falo sobre embriaguez, existe duas fases. A primeira é excitatória, que é marcada pela hiperatividade celular, ou seja, o neurônio envia sinais para o fígado dizendo: socorro, existe muito etanol, existe muito álcool aqui. Eu preciso que você acelere o seu metabolismo para eliminar todo esse álcool, para degradar todo esse álcool. Então utilize aí o retículo endoplasmático liso, o citrocromo P450 para começar a metabolizar rápido esse álcool. Então essa é a fase excitatória, onde que a pessoa ali sorri em excesso, tem exageros comportamentais, certo? Em tese, há quem diga que o que você faz nessa fase excitatória, você também faria sem estar embriagado, mas por pressões sociais ou regras, você não faz o que quer, mas esse estado excitatório, ele vai ali, prejudicar o seu autocontrole, né? Porque aquele neurônio, antes da fase excitatória, ele já estava tendo interferências na sinapse. Imagina agora que eu continuo com essa ingesta, os diversos problemas que eu vou ter. Então o corpo vai começar a tentar eliminar de todas as maneiras possíveis esse etanol. Começa ativando a segunda via do retículo endoplasmático liso, P450. Começa a utilizar outras formas de eliminação, como a filtração da urina. Então a pessoa sente vontade de ir ao banheiro, né? Outra forma é a termogênese, que você aumenta a temperatura corpórea, né? Aquela história de estou no frio, vou beber algo para aquecer meu corpo, né? E de certa forma, internamente, de fato vai aquecer. Por quê? Número 1, você pode eliminar uma certa quantidade, não só pela urina, mas também pelo sódio e etanol, certo? E você, com o calor, você aumenta o metabolismo ali celular, né? Você facilita esse aumento aí, induz esse aumento. Mas a pessoa pode parar aqui nesse momento de beber, e ela vai ter todos esses efeitos aqui, mas acabou. Não precisa necessariamente ir para a fase de depressão. Mas mesmo assim essa pessoa pode ter aí uma ressaca, tá certo? Por quê? Porque o acetaldeído é que vai causar embriaguez. E quando eu ativo o retículo endoplasmático liso, as enzimas citrocromo P450, ela vai duplicar a quantidade de acetaldeído, porque eu já te falei que essas vias elas transformam etanol em acetaldeído, certo? Que por sua vez o acetaldeído será transformado em acetato. Mas o retículo endoplasmático liso, ele duplica a quantidade de acetaldeído. Então eu tenho uma intoxicação, olha essa palavra, uma intoxicação. O álcool, ele começa a intoxicar lá o sistema nervoso, certo? Ele é depressor do sistema nervoso. Ele começa a afetar o corpo de maneira generalizada e negativa, certo? Então, você vai ter essa ressaca por causa desse acúmulo de acetaldeído. E o corpo vai degradando, certo? Antes de passar para a segunda fase, se a pessoa não parou, ela vai para a segunda fase. Agora, eu falei aqui da intoxicação, qual é a função? Por que o corpo faz isso?
com o indivíduo, né? Por que tem essa fase excitatória? Por que tem a fase de depressão? Simples. O único objetivo dessas fases é impedir essa intoxicação, que essa intoxicação continue e mate células neurais e hepatócitos e outras células do corpo. Esse é o único motivo, impedir essa intoxicação. Então, quando eu entro numa fase excitatória e começo a ter exageros e comportamentos que eu não faria, em tese você iria parar, né? Em tese você, com a vontade de utilizar o banheiro, esquentando um pouco mais, em tese você sentiria um desconforto e iria parar. Mas se a pessoa continua, ela entra na segunda fase, que é a depressão. Na depressão, eu tenho aí uma queda brusca da atividade metabólica, né? Ou seja, ali eu estava em hiperatividade celular, de repente eu tenho uma hipoatividade celular. Eu tinha um hipermetabolismo, agora eu tenho um hipometabolismo, gerando uma queda brusca, uma letargia, certo? A pessoa está animadona e puf! A pessoa cai, a pessoa sentou, meio que está desacordado, começa a delirar, ter devaneios. O cachorro vem, lembre a boca dela, entre aspas, ela deixa, né? A pessoa está meio que desmaiada ali, escorrega, fica ali mesmo, né? Então, nesse momento aí, essa letargia vem com o intuito de fazer com que você pare de intoxicar seu corpo, que você pare de ingerir etanol, né? Geralmente é bem efetiva essa fase aí, certo? Mas tem um detalhe, né? O excesso de metabolismo acelerado pode ter causado um estresse metabólico, olha, em alguns hepatócitos, em algumas células. Isso e essa letargia vai fazer uma parada, né, funcional da célula rápida. Essa parada pode gerar aí, né, uma apoptose. Parou. Uma coisa é diminuir a função, outra coisa é parar. E a função da letargia, né, é justamente fazer com que esse estresse metabólico não ocorra, diminuindo, né, essa atividade das células, porque se ela continuar, ela entra em estresse metabólico, ela vai parar. E aí parou a apoptose. Então a depressão, ela vai fazer com que essa célula trabalhe com um esforço mínimo, tá certo? É como se ela estava correndo muito rápido e ela começa a caminhar lentamente como um idoso. Então essa letargia aí é isso, tá bom? Beleza. Nesse momento aí, da pessoa pode insistir na ingesta e você vai ter aí a ativação da outra via dos peroxissomos da catalase, né? Que você já sabe como é que funciona e ele só vai ocorrer mediante, né, o aparecimento de radicais livres muito danosos ao corpo humano. Mas essa pessoa já está em um cenário de intoxicação muito grande. Então, facilmente essa via vai ser ativada. Outro detalhe, se a pessoa permanece insistindo na ingesta de álcool, né? Essa pessoa que está delirando, que talvez não sabe nem mais o nome dela, que vai dormir ali e acorda simplesmente na sua casa, o corpo pode induzir um coma, que é o coma alcoólico, para literalmente fazer essa pessoa parar de intoxicar o seu corpo, né? E aí o coma, qual a função do coma? É diminuir mais ainda o metabolismo dessas células, né? Fazer uma atividade mínima das células. Se menor do que o coma, é só o óbito. Então, o coma é a fase em que as células estão trabalhando bem pouquinho mesmo, assim, de verdade. Então, você tem uma intoxicação, né? E aí esse coma vai impedir que essa intoxicação mate os hepatócitos e essas células aí
neurais. Você vê que é justamente o que está aqui em cima, é o que eu falei. Esse é o objetivo, sempre parar. Mas esse processo vai causar microlesões, né? Coloquei aqui de azul. E essas microlesões, elas acontecem, mas elas vão repetir se essa pessoa fica em coma de novo, ou faz uma ingesta exagerada, e aí vai acontecendo microlesões, né? Diversas partes do corpo que pode gerar esquizofrenia, distúrbios motores, demência, enfim, diversos problemas, né? Diversos problemas. O álcool é uma substância tóxica, certo? Agora, essas microlesões podem ter sido antecipadas com o uso de drogas ilícitas, né? Se você usar outras drogas ilícitas, né, esse problema seria mais rápido, vamos dizer assim. Então, beleza. Vamos dizer que essa pessoa continuou bebendo, e toda vez quase chega ao estado de coma e não para de beber em excesso. Olha a palavra, exagero, excesso. Essa pessoa que sempre está em excesso, o corpo vai tentar se proteger. E aí ele vai criar a resistência. No caso, essa que eu estou falando é a tal da adquirida. Então, na adquirida, toda vez que você beber um pouco de álcool, eu coloquei aqui um gole, né? Você vai ter ativação persistente da segunda via lá do retículo endoplasmático liso, P450, citocromo. O que mais? Você vai ter o aumento desse retículo endoplasmático liso, volume e o número deles também. Aí eles vão produzir mais enzimas, tá certo? Essa pessoa vai conseguir beber mais, bem mais. E essas são as fases. Essa eu coloquei aqui em pontos, mas em tese isso daqui é gradativo, certo? Outrora é uma ativação persistente, depois o volume, depois aumenta o número de retículo endoplasmático liso, e tem aqueles que têm essa resistência de maneira genética, tem mais tem mais a enzima ADH, né? Álcool desidrogenase, tem mais P450. Então, essas pessoas vão conseguir beber mais sem ficar embriagadas e entrar nessas fases aí, porque elas vão conseguir degradar mais substâncias tóxicas. Não só o álcool, mas qualquer outra substância tóxica. Poxa, isso é positivo? Não. Por incrível que pareça, não é tão positivo assim. Por quê? Porque é um fator de risco para a cirrose. Por quê? Me explica. Simples. Antes o álcool desidrogenase, ele resolvia ali a quantidade, ele conseguia dar conta de uma quantidade de álcool X. A partir do momento que você tem uma resistência, você pode beber mais, ainda mais nessa adquirida aqui, que você bebeu um gole e já de imediato o P450, esse citocromo, essas enzimas já começam a agir junto com o ADH, você já tem uma liberação imediata de radicais livres que vão lesar as células. Então, qualquer gole para você pode ser muito danoso para o seu fígado. Então, eu posso acelerar o processo da cirrose, entende? Eu posso acelerar o processo da cirrose, porque toda vez que eu ingerir álcool, imediatamente eu vou duplicar a quantidade de acetaldeído. Então, eu vou ter uma lesão maior dos hepatócitos. Eu vou ter aí um cenário persistente de lesão, um cenário persistente de inflamação dessas células neurais, desses hepatócitos aí, né? A gente falou aí da DOPA, né? Dessas duas, da GABA e da DOPA, que vão sofrer muito, mas quem vai sofrer mais ainda é o fígado, né? Que toda hora vai estar numa situação ali de ataque e morte das células, de lesão celular, né? Então, mas e se a pessoa ela
ter picos de descontrole na ingesta de álcool, mas muito espaçado. Então, vai se tratar de uma situação reversível. Agora, tem que ser muito espaçado para que o corpo dê conta, né, de que fato seja reversível essa situação. Agora, se eu fazer uma pausa de meses, o próprio corpo começa a degradar os retículos endoplasmáticos lisos. Ele começa a degradar, poxa, não tem necessidade, porque isso daí gasta energia ter um volume maior de retículo endoplasmático liso, certo? Então, o próprio corpo começa a degradar. Agora, você tem 3 níveis, não é? Você tem 3 níveis para lidar, né, com esse processo até chegar na cirrose. O primeiro seria a esteatose, o segundo esteatonecrose e o terceiro, por fim, a cirrose, que nós vamos detalhar um pouco mais. Bem, esteatose ali é uma tentativa de desacumular acetaldeído. Por quê? Porque quando você, e eu vou colocar aqui no canto, quando você tem o etanol lá, ele vai se transformar no aldeído, no acetaldeído, né? Acetaldeído. Por algum motivo eu não estou conseguindo falar, mas você sabe o que é acetaldeído. Etanol acetaldeído. Aí ele vai transformar em acetato e por fim acetil-CoA, certo? A partir do momento que você faz uma ingesta de álcool em grande quantidade, a álcool-desidrogenase, que é aquela enzima lá, que é a primeira via e tal, ela usa o NAD, certo? Que transforma em NADH. E ela vai consumir todo o NAD. E esse NAD era responsável por transformar o acetil-CoA em ATP, fazer o processo normal que ele vai se tornar útil em outras vias, né? Então, esse acetil-CoA, o que vai acontecer com ele? Ele não vai se transformar em energia, ele vai acumular. A partir do momento que o acetil-CoA acumula, ele vira colesterol, ele vira gordura, triglicerídeos e vai para o fígado. É a chamada esteatose alcoólica, né? Que vai causar diversos problemas ali para o fígado, né? E aí eu estou falando de um fígado gorduroso. Claro que de início o fígado não vai ficar gorduroso. Esse excesso de gordura, né, vai fazer com que você engorde primeiro, certo? Você vai engordar primeiro. Nas mulheres começam a engordar os braços primeiro, né, o quadril, os homens, e depois, e por último a barriga. Os homens é já direto na região abdominal aí, certo? Então você tem esse quadro. Em seguida, você já tem a esteatonecrose, você já começa a ter morte desses hepatócitos guerreiros, né? E aí você está lidando com hepatite alcoólica, inflamação do fígado alcoólico, e por fim você chega na cirrose, né? Você mata, vem os fibroblastos que foi incentivado, vamos dizer assim, estimulado pela gama GT a produzir ali colágeno. E aí vai fibrosando o fígado e aí você começa a ter a tal da cirrose, diversos problemas relacionados à cirrose, à ascite, enfim, diversas querelas associadas a esse problema. Muito bem, então essa pessoa continua com o hábito de ingestão alcoólica, certo? O que acontece? Essa pessoa vai ter uma quantidade menor de NAD, e esse acetil-CoA, que está aqui em cima, ó, em vez de se transformar em energia para trazer saciedade para essa pessoa, vai se transformar em ácidos graxos, né? Triglicerídeos, LDL, esse tipo de coisa. E vai fazer com que ocorra um aumento no tamanho do fígado. Imagina que essa seta aqui, ó, seja o fígado. Em volta do fígado eu vou ter o que? Gordura. E aí o que isso vai isso vai resultar? Número 1, uma hepatomegalia, um aumento do tamanho do fígado. Só que tem um detalhe, como eu tenho muita gordura ali,
no fígado, eu vou ter uma dificuldade de locomoção, de deslocamento das moléculas que estão ali no fígado. Muitas toxinas que vão ser metabolizadas no fígado, elas vão vir, vão bater no fígado e vão voltar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque eu tenho uma barreira de gordura ali, certo? Então a absorção e comunicação vão ser prejudicados ali nesse fígado. Ou seja, eu estou falando da tal da esteatose, que tem 3 níveis, certo? Então, se essas toxinas estão batendo aqui e não estão sendo metabolizadas pelo fígado, eu vou ter um excesso de toxinas, e essas toxinas vão ou podem vir a causar uma acidose metabólica. Agora, nesse ponto, o fígado ele está pensando assim: será que eu começo a morrer para poder guardar essa gordura comigo, ou eu mato o ser humano que eu estou dentro, liberando muita gordura aí no sangue para que eu consiga, né, pegar essas toxinas e metabolizar. Então, o fígado ele opta por produzir e liberar um pouco de gordura, mas ele não pode liberar muito e todo o tempo, porque senão ele pode causar o quê? Obstrução de vaso, aí causa um infarto, causa um AVC, não é? Acidente vascular cerebral, tal. Começa a obstruir os vasos pela quantidade de gordura, causa dislipidemia. Então ele começa a produzir e liberar, outrora ele começa a armazenar e cresce de tamanho. Só que ele chega no momento que ele entende o seguinte, ó, eu vou parar de transformar a gordura, porque senão eu não aguento mais, certo? Não aguento armazenar e eu não posso enviar para o corpo, senão o homem ou a mulher que eu estou aqui dentro vai morrer. Então ele começa a deixar o acetaldeído lá parado, sem transformar em acetato e por sua vez acetil CoA e por fim a tal da gordura. Então esse acetaldeído começa a acumular e adivinha? Ele é tóxico, né? Começa a intoxicar ali os hepatócitos, certo? E ele diminui o pH, certo? Deixa o citoplasma ali ácido, pode desnaturar proteínas, enfim. Começa a ficar um ambiente tóxico mesmo, certo? E aí, o que acontece? Começa a acontecer algumas mudanças. Por exemplo, lá na mitocôndria, né, em razão desse ácido citoplasmático, o NAD ele começa a pegar esses hidrogênios que estão ali e vai se transformando cada vez mais, vai aumentando a quantidade de NADH. E aí eu vou tendo falta do H+. E lá na mitocôndria, ela inclusive produz água para poder realizar o processo de metabolismo dela normal. Pois é, sua mitocôndria produz água, mas não é uma quantidade suficiente para que você pare de beber água. E lá na região submembranosa da mitocôndria, você tem muito H+. Ó, tem visitantes aqui, por isso o barulho. Você tem muito H+. E aí o que acontece? Lá na mitocôndria, na região submembranosa, esse H+ vai ser captado e vai ser transformado em água. Mas vai chegar no momento que você não vai conseguir repor esse H+ na região submembranosa. Então você vai ter uma desidratação celular. Você vai ter um excesso de trabalho da mitocôndria tentando resolver, ela não vai conseguir resolver. Aí eu vou ter um estresse mitocondrial. Poxa, complexo. Agora, se eu não estou conseguindo mais transformá-la na mitocôndria ATP, eu não estou conseguindo gerar calor. E se eu não consigo gerar calor, se eu não consigo gerar energia, eu preciso quebrar outras coisas. Uma dessas coisas é os triglicerídeos, que vão gerar corpos cetônicos, que também podem gerar uma acidose metabólica, certo? Então o que acontece? Estava aqui, fui cumprimentar o pessoal, tendo uma festinha aqui no vizinho. E aí o que acontece?
Então você tem, não tá tendo ATP, fi? Então eu vou quebrar outras coisas. Você vai gerar corpos cetônicos, que também pode causar aí, ele também é tóxico, vai causar uma acidez ali que não é legal. E eu também vou ter outro problema, eu vou ter um descontrole para controlar a temperatura, né? Não estou produzindo ATP, não estou produzindo calor, então eu vou ter um descontrole na regulação da temperatura. Outra coisa que está acontecendo, inclusive, por que isso está acontecendo? Gente, o objetivo é sempre desintoxicar. Eu não quero intoxicar meu corpo, então eu libero a gordura, ora armazeno, eu guardo o acetaldeído para eu morrer, para o fígado morrer e não matar o corpo, entendeu? Olha para você ver, eu mato ou morro? O fígado diz, eu morro. Por você, olha que interessante, o fígado morre por você, cara. Ô moça. Tem a fluidez de membrana, certo? Que ela vai ser alterada, principalmente ali na exocitose. Por quê? Você começa a ter um excesso de substâncias no sangue, substâncias tóxicas, certo? Tá aqui, ó, fluidez de membrana que eu tô falando. Você começa a ter um excesso de substâncias tóxicas. E aí, para você fazer uma contenção dessas substâncias e elas não saírem, inclusive matar outras células, você mexe na alteração da fluidez de membrana, na exocitose, para você conter a gordura, para você conter essas moléculas dentro das células. E aí você não libera muita gordura e você também não libera essas substâncias. Olha que bomba que está se formando. Olha que bomba, certo? Então eu alterei a membrana para não liberar gordura, para não liberar substâncias tóxicas. E vai enchendo. O fígado vai enchendo, olha a bomba. E aí tem a parte dos antioxidantes, né? Que aqui, ó, antioxidantes. Me explica. As vitaminas, os antioxidantes vêm das vitaminas, né? Você já ouviu falar em suco detox, tá? Né? Alimentos antioxidantes, enfim. Mas o que acontece? Eu não estou conseguindo metabolizar no fígado nem as toxinas, o que dirá algumas vitaminas antioxidantes. Então, a entrada de oxidantes é prejudicada e ela que regula os peroxissomos. É os antioxidantes que vai regular uma ação contra os radicais livres, essas substâncias tóxicas que estão no corpo. Contra lá a ação da enzima P450 citocromo na via microsomal, que libera aí radicais livres. Então, eu não vou conseguir contra-atacar esses radicais livres. Aí o que vai acontecer? Olha só. Eu vou começar a ter muitos radicais livres. Aqui, eu coloquei radicais livres. E esses radicais livres vão fazer o quê? Eles vão começar a lesionar tudo quanto é lugar que eles conseguirem. Eles vão, inclusive, chegar lá no núcleo. Poxa, o núcleo é um lugar muito protegido, não pode entrar nada. Tem um DNA lá. Mas você tem uns poros nucleares que também tem uma organização estratégica para ninguém entrar, para ninguém chegar perto. Mas é tanto radical livre que ele consegue passar por esse poro nuclear e se ligar aos telômeros, né? A partir desse momento a gente já está conversando sobre lesões irreversíveis, certo? E nessa situação que os radicais livres já estão entrando aí no núcleo, você tem um núcleo lá, um pHD baixo, ou seja, ácido, você já tem proteína desnaturando. E o retículo endoplasmático rugoso, ele para de produzir albumina, estou falando lá dos hepatócitos, né? Parou de produzir albumina, que já é uma característica de alguém que está com algum problema relacionado aí à cirrose, certo? Uma característica interessante, mas a gente ainda está na esteatose encaminhando para esteatonecrose. Pois é, hoje tem bastante visitas aqui. Então vamos lá. Aí o que acontece? Muitas vezes a albumina, retículo. Aí o retículo endoplasmático rugoso ele para de produzir albumina, mas ele começa a produzir proteína de contenção, né? Começa a produzir proteína de contenção. Me explica para que é isso, né? Vou te explicar, ó. Não tem um cenário complicado aqui, ó. Esse retículo endoplasmático rugoso para de produzir albumina, mas ele começa a produzir proteínas de contenção que lá nos vasos sanguíneos, certo? Daqui é um vaso sanguíneo. Lá nos vasos sanguíneos, vamos dizer que esse azulzinho é a proteína de contenção. Ele dificulta
a entrada desses radicais livres ali no núcleo, vai dificultando a entrada dele. E ele vai começando a produzir muito e vai contendo, literalmente contendo esses radicais livres, mas eles não param de entrar, eles não desistem. E vai chegar um momento que eles vão entrar de fato completamente no núcleo e, por fim, eles vão modificar o seu DNA. Poxa, já estamos falando de uma situação irreversível. E quanto mais tempo eu tenho esse núcleo com esse tanto de toxinas, com esse tanto de radicais livres, um tempão acidificado, ele vai começar a mexer na membrana mitocondrial, tanto a externa quanto a interna. Na membrana mitocondrial externa, certo? Ela começa a ter a perca de controle. Na interna, também começa a ficar louca, sem controle. E aí você tem o quê? Você tem a liberação do citocromo C pela membrana mitocondrial interna. E esse citocromo C vai lá para o citoplasma. Pensa num... visita. Pensa num guerreiro. Então o citocromo C caiu lá no citoplasma. Ele chega para a procaspase, ativa a caspase, que por sua vez ativa os lisossomos para fazer a autofagia, a apoptose. E aí, ó, o Pac-Man da apoptose, ele começa a comer primeiramente as biomoléculas tóxicas, porque se eu já destruir essa célula e não vou destruir essas biomoléculas tóxicas vão matar tudo quanto é célula que está perto. Vou começar a comer as organelas, vou começar a destruir a mitocôndria, e quando eu destruir a mitocôndria, imediatamente acontece uma ruptura da carioteca, né? Que é uma e aí acontece a inativação dessas enzimas digestivas, certo? Mas aí, a partir desse momento, o corpo reage, os hepatoses reagem e já começa a mitose ativada. Por quê? A mitose é ativada, começa a mitose ativada. Por quê? Porque o fígado ele tem um grande poder de regeneração. Então, morreu uma, plim, começa a replicar outra. Morreu, começa plim. Então, a quantidade de é a quantidade de plim, mitoses, né? E aí vai cada vez mais, vai se regenerando. Então, você tem a esteatonecrose, você tem aí essa fase, eu chamo de hepatite alcoólica, certo? E aí, para finalizar, você começa a fazer buracos no fígado, que são cobertos por esse colágeno aqui, ó, azul de cor azul, né? Por quê? Porque algumas células vão morrendo, você não dá tempo de ser reversível, e quando é irreversível, começa a ficar uns buracos lá. Aí o corpo entende que precisa preencher para que mais substâncias tóxicas não saiam. E aí o que ele faz? Ele coloca o colágeno lá, que é a cicatrização, né? E essa fibrose, essa cicatrização por colágeno, qual o problema dela? É que ela vai diminuir a função do fígado, e o fígado é muito importante para metabolizar a toxina. Então a gente tem que parar de tomar álcool, né? E essa cirrose vai diminuir, vai retrair o tamanho do fígado, porque vai fazer o buraco, ele vai, né, começar a se contrair. Então a cirrose vai aumentando. Eu coloquei um gráfico aqui muito feiozinho que eu inventei. Ela vai aumentando. Aí você para de tomar álcool, ela até pode dar uma diminuída, mas ela pode continuar dando uma aumentada. Essa era a intenção. Porque eu ainda tenho substâncias tóxicas ali. Quanto tempo o corpo vai conseguir regenerar? Não sei, depende de cada pessoa e da quantidade da situação que você colocou, se dispôs, né, com o seu organismo. Então, esse é basicamente uma visão mais citológica de algo tão sério e tão relevante, que não dá para brincar, né? Citologia.